lá, questão 4.44 do livro Linguagem em C. Questão difícil, comentário agora de múltiplas linhas, difícil, mas útil, né, para engenharia aí principalmente. Então olha só, faça um programa que lê do teclado um número do tipo unsigned char, valores entre 0 e 255, aprendemos isso no capítulo 4, e apresente na tela o valor dos 8 bits que compõem este número. Por exemplo, dê a entrada, se a entrada for 12, a saída deve ser 0B, 00, 11, 00. Vamos então aqui, ó, pegar aqui, ó, calculadora binária decimal, só para a gente ver aqui, ó, calculadora binária, a gente sabe que daí ele calcula para a gente fazer, ó, os testes aqui, ó. O número decimal 12, o número binário vai ser isso aqui, ó, 1100, que é o que está aqui, né? Então aqui, ó, é o 0B, tudo 0, 1100, né? Então o 0 antes aqui não significa nada, né? Então a gente só vai completar eles na hora de exibir no printf, e o 0B significa que é um prefixo para um número binário aí, tá bom? Bom, vamos lá. Agora, como é que a gente faz esses cálculos aqui? Você tem que saber bem o capítulo 1. Quem não se ligou bem no livro no capítulo 1, que é essa conversão aí, vai dançar, tá? Então assim, ó, vamos pegar e vamos começar aqui, ó, fazendo o seguinte, para vocês entenderem. Recapitulando aqui o capítulo 1, nós vamos basicamente fazer esse processo aqui, ó. A gente vai pegar um número... Aqui é decimal para binário, né? Então, olha só, o número 13 em decimal para binário, como é que faz? Se divide por 2, vai dar 6, pega o resto é 1. Deixa aqui, divisão inteira. Tu não vai baixar outro zero, colocar 6, alguma coisa e seguir. Então, lembra, só estou recapitulando, tá? Não estou explicando. Para explicação que leva 15 minutos, todo conceito, toda ideia e tal, tem vídeo completo do capítulo 1 aí no canal para vocês olharem e verem. Tá? Quem está em dúvida, vai assistir o vídeo antes, pausa esse vídeo, assiste aquele vídeo antes, dá like, curte, compartilha, volta para esse vídeo, dá like, curte, compartilha e continua assistindo, tá bom? E aí você divide por 2, vai dar 6, resto 1, o resto tu deixa aqui. O 6 aqui, você faz outra divisão por 2, vai dar 3, o resto vai dar 0. Aqui divide por 2 de novo, até dar 0. Deu 0 aqui, ó, você para de fazer a conta. Deu 0 no resultado, para de fazer a conta. Aí tu pega os restos invertidos, então ó, 11, 0, 1, tá? 13 é 1101. Se você pegar aqui, ó, o 13 vai ser o 1101, até porque é 1 a mais aqui. Aqui ele tem que apagar aqui, senão ele só joga. 13 é 1101, tá certo? Certinho, então. Ok. Vamos agora fazer o nosso algoritmo. Então vamos fazer o quê? Vamos ir dividindo por 2 e guardando os restos. Como eu sei que é de 0 a 255, isso aqui pode ter até 8 bits. O número binário deles. Então, a primeira coisa que eu vou fazer assim, ó, vou fazer R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8. Vou criar as variáveis para armazenar os meus restos das minhas contas aí, tá? Eu ainda não aprendi no capítulo 6, vamos aprender, tem videoaula no canal, exercícios resolvidos. No capítulo 6 eu vou aprender looping, vou aprender a fazer comandos repetitivos, e aí eu vou poder trabalhar com os vetores do capítulo 8 e fazer essa questão em 3, 4 linhas, eu faço essa questão. Aqui a gente vai fazer um trabalho braçal, que é fazer essas várias divisões várias vezes. Então, basicamente aqui, ó, eu vou fazer isso aqui 8 vezes. Ah, mas se na quarta vez, como aqui, já der 0, não tem problema. Se der 0 aqui, o que vai continuar acontecendo? Deu 0 aqui, daí depois o próximo vai ser 0 dividido por 2, que vai dar 0, e o resto vai dar 0. Depois 0 dividido por 2, que vai dar 0, que o resto vai dar 0. 0 dividido por 2, que vai dar 0, o resto vai dar 0. Vão ser só zeros à esquerda. Então, se eu fizer a divisão aqui 8 vezes, o que vai acontecer é que eu vou ter esse número aqui, ó. Em vez de ser 1101, como eu tenho aqui 1101, eu vou ter, fazendo a divisão 8 vezes, eu vou ter 00001100. Ah, não é 1101, é 13, né? Que é 1100, que é 12. Né? Então, o 13 é o exemplo da apostila. Então, aqui, ó, fazendo 8 vezes a divisão, eu vou ter 4 zeros a mais, que são à esquerda, que não vão mudar nada o valor matematicamente do número binário. Assim como em decimal, sei lá, o número 3 é igual a 0,3, que é igual a 003, que é igual a 0003. Né? 0 à esquerda, já tem o ditado aí que não conta para nada. Então, fazendo divisão 8 vezes, eu só vou incluir esses zeros à esquerda aqui, sem problema nenhum. Tá? Então, o que eu vou fazer é isso. Ó. Olha só, agora eu vou pegar aqui, vou criar um int para o resto. Aliás, um int para o resultado, ou para divisão, para o resto de resultado. E eu vou ter que criar aqui o meu número decimal que eu vou capturar. Tá? Então, agora eu vou fazer assim, ó. O número, formato decimal, vou fazer um scanf %i.
Ah, lembrando, né? O exercício está pedindo para ser um unsigned char. Eu vou fazer ele como int, que vocês vão ver que vai funcionar também, e depois a gente muda para unsigned char para vocês verem, tá? O que vai mudar? Qual que é a diferença do int? O int ocupa mais memória, 32 bits. O unsigned char ocupa 8 bits. Por isso que ele pediu para fazer unsigned char para forçar vocês a aprenderem a usar unsigned char também, que é o inteiro sem sinal. O inteiro char, né, que é o inteiro de 1 byte, 8 bits sem sinal. O int tem 4 bytes, 32 bits. Então aqui, e-comercial é o número que é o decimal, tá? Então vamos começar aqui, ó, fazer o seguinte. Eu vou, nesse artifício que eu vou fazer aqui, eu vou fazer que o meu resto 1, que é o primeiro resto da divisão, ele é o quê? Ele é o meu número decimal dividido por 2, certo? Só que não é o valor que é dividido por 2. O resto aqui, ó, para eu calcular o resto, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter o percent aqui. Então, no meu número decimal, que é o número que eu digitei, o número que eu quero converter, o resto da divisão por 2 vai ficar guardado em resto 1, certo? E agora, o meu res, que é a minha resposta, na verdade aqui eu vou eu vou até pegar o número certo, ó. Qual que é o que é o quociente, pessoal? Quociente, ó. Resultado de uma divisão. O resultado de uma divisão chama quociente, tá ok? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Tá ok? Então aqui, ó, quociente, eu vou chamar de quociente. O meu quociente dessa divisão é igual ao meu número decimal dividido por 2. Aqui sim, aqui é o quociente. Outra coisa interessante que você tem que saber. Decimal é inteiro, 2 é inteiro e o meu quociente é inteiro. Então inteiro com inteiro ele vai dar inteiro. Se aqui tiver o resto, esse resto vai ser ignorado. Lembra que inteiro com inteiro ele despreza o resto. Ele despreza. Então aqui vai dar certinho, né? Aqui eu vou fazer aqui uma primeira divisão. Agora vamos fazer aqui a segunda divisão. Que é o que? Agora eu já vou ter aqui, ó, vou copiar aqui, ó, essas linhas, vai ser o meu resto 2. Só que agora não é mais o decimal, agora eu preciso pegar o quociente, que é o quê? O resultado da primeira divisão é o quociente resto da divisão por 2 para colocar no resto 2. Que eu estou fazendo essa parte aqui, eu estou fazendo isso aqui, ó. O meu quociente, aqui é o meu número decimal, que nesse caso foi 13, dividiu por 2 em R1 vai ter 1, em quociente vai ter 6. A próxima segunda divisão vai ser o quociente dividido por 2. Tá? Então aqui, ó, o quociente dividido por 2. Aqui também vai ter que ser o quociente dividido por 2. Mas eu vou aproveitar a mesma variável quociente, ó, para atribuir para ela mesma. Então eu pego o quociente, resto da divisão por 2 aqui, e depois o quociente eu divido por 2 para ter. No próprio quociente eu vou fazer o quê? Eu vou ter esse valor aqui que é o 3. Né? Então o quociente que era 6 dividido por 2 vai ter 3. Então quociente, resto da divisão por 2, eu vou ter o 0 atribuído aqui para o R2. Depois que eu capturei o 0, agora eu vou fazer no próprio quociente ter o valor de 3, que é o dividido por 2 de maneira inteira, que é essa linha aqui, vai para lá. Então agora a minha terceira divisão, ó, é assim sucessivamente. Não vou ficar escrevendo terceira divisão, quarta, só vou pegar isso aqui e vou fazer assim, ó. Tá? Vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai ser sempre assim, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui, ó, olha só o que vai acontecer aqui, ó. R1 ali, R2 aqui, R3, R4, R5, R6, R7, R8. Perceba que o quociente dividido por 2 ele é sempre igual. Por quê? Porque ele pega aqui, ó, essa parte aqui, o quociente que era 6 recebe 3, o quociente que era 3 recebe 1, o quociente que era 1 recebe 0. Depois aqui, como ele continua lá, o quociente que era 0 recebe 0, que era 0 recebe 0 e assim por diante. Tá? Então aqui, ó, feito isso, eu tenho nos meus restos todos os meus cálculos bonitinhos aqui desses restos aqui. Esse aqui vai ser o R1, R2, R3, R4 e R5, 6, 7 e 8 vão ser tudo 0. Aí agora eu vou imprimir eles de maneira inversa e está resolvida a minha questão. Então agora, ó, a minha saída é o quê? É um printf percent i. Vou fazer isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. E aqui eu vou imprimir meus restos ao contrário, ó. Olha aí que legal. R8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Meus restos ao contrário. Está resolvida a questão. Certo? Só vamos melhorar ela porque tem que colocar o 0B depois antes aqui, tá? Mas ó, do jeito que está aqui, ó, já vamos mostrar. Ó, só fiz tudo junto, ó, percentis e mandei imprimir os restos ao contrário, do R8 para o R1.
rodei. Então, ó, o 12 vai dar lá, ó, 00001100. Perfeito, é o que a gente queria, ó, 1100. O 13, 1101, que está ali. Né? A gente fez na calculadora aqui. A gente achou antes uma calculadora, né? Aqui, ó, o 13, 11... Não, binário para decimal, não, é o contrário. Aqui, ó. Decimal para binário. 1101, o 13 está aqui. Né? Já vamos fazer com números maiores, tá? Agora o que eu vou fazer só aqui na frente é colocar aqui o 0B aqui, ó. 0B aqui na frente. É isso, uma string, né? Só vai incluir aqui, ó. Então, 12, ó. 0B, 1101, que é exatamente o que o exercício pedia aqui, ó. 0B, 000, 1101. Ah, mas se eu fizer aqui o número, sei lá, 202. Tá aqui, ó. 0B, 1100 10 10. Vamos ver se dá certo. 202. 202. Vou apagar isso aqui. 1100 10 10. Então tá aí, ó. Tá certinho para qualquer número, vai dar certo. Até 254, ó. Que é esse aqui. 255, que é tudo 1. Que é o máximo que eu consigo representar com 8 bits. Se eu colocar 256, vocês vão ver que vai zerar. Por que vai zerar? Na verdade, não é que zera, é que precisaria de mais um bit, que daí ficaria 1 e tudo 0 depois. Né? Esse é o 256, daí precisaria 9 bits. Tá? Então ele está estourando a capacidade do meu programa. Eu posso até, se eu tivesse o capítulo 5 já e conhecesse o comando if, eu poderia colocar um if aqui para dizer assim, ó, se o cara digitar aqui algo que seja maior do que 255, avisa que o programa não pode calcular. Isso a gente pode fazer com o if, que é um comando que a gente aprende no capítulo 5. Mas aí, ó, mesmo só com esses comandos básicos do capítulo 4, fazendo conta de resto e de divisão, a gente consegue ter uma calculadora. Se eu quiser, aí é só fazendo com mais restos, né? Posso colocar, vai dar um trabalho grande, né? Um trabalho braçal grande, mas posso fazer com 32 bits, 64 bits, sem problema. Posso fazer. Quando eu aprender a trabalhar com laços de repetição do capítulo 6 e vetores do capítulo 8, com 3 linhas a gente faz isso aqui, porque a gente consegue daí na mesma variável ficar repetindo esse comando, vocês vão aprender lá na frente, tá? Vamos ficar repetindo esse comando 8 vezes 32, 64, posso fazer com 1000 bits com o mesmo esforço. Basicamente vão ser as mesmas 3, 4 linhas de código aí para 1000 bits, para 2000 bits, para 5000 bits, o tamanho que quiser. Certo? Está resolvida então a questão 4.44. Dúvidas? Deixe nos comentários, não esqueça de curtir, dar um joinha aí, né, e se inscrever no canal, compartilhar com a galera. Valeu?